Oi, gente, tudo bem com vocês? Professora Silvia. Hoje eu vou abordar aqui com vocês, a matemática básica, mas a gente vai falar de divisão simples e divisão decimal. Lembrando que eu não sou professora de matemática, então qualquer crítica em relação a esse vídeo é bem-vinda, mas, aqui a minha intenção é fazer você lembrar, e relembrar ou aprender como se divide, de forma simples e com número decimal, tá? Para quem quer aí se aprofundar nos cálculos matemáticos, eu recomendo que você vá aí pro vídeo do professor Procópio. O cara é fera no que ele faz, Se você não aprender com ele, você não aprende com mais ninguém, certo? E lembrando também que aqui a divisão, ela tá voltada para cálculos de farmacologia, então são aquelas pessoas que fazem curso de auxiliar e técnico, que precisam saber da divisão e que a gente vai utilizar dessa pequena aula, ela é bem curta mesmo, para tentar relembrar aí como que faz a divisão simples, tá? Vamos começar? Então, lembrando, que para divisão a gente segue aí uma característica, uma regrinha. Dividendo, divisor, quociente, também chamado de produtos em alguns livros, e resto, tá? Então, dividendo, divisor, resto e quociente. Lembrando que aqui existe uma regra também de matemática, onde, às vezes a gente tem que observar sempre, às vezes não, é uma regra. Sempre a gente tem que olhar o divisor, o dividendo, o dividendo e o divisor, perdão. Troquei aqui. Então, vamos lá para uma conta simples, uma divisão simples. Eu vou deixar aqui, só para deixar bem claro, eu vou manter essas cores aqui para a gente não se perder, tá? Vermelho, dividendo, azul, divisor, O resto sempre será verde, o quociente aqui sempre será amarelo. E o que tiver em preto, é o produto da nossa multiplicação, tá bom? Vamos lá, presta atenção que não é difícil. Eu tenho aqui 100 dividido para 5. Lembrando que na divisão, gente, a gente sempre tem que olhar número a número, Às vezes, esse primeiro dividendo, ele é divisível pelo meu divisor. Então, quando ele é divisível, eu posso começar a minha conta. Desculpa. Eu posso começar aqui minha conta. Então, eu tenho 1 dividido para 5. Não dá para dividir porque ele é menor. Eu tenho 10 dividido para 5. Dá para dividir porque 10 é maior do que 5. Quantas vezes eu consigo dividir 10 para 5? 2 vezes. 2 vezes 5 vai dar 10, Se de 10 eu tirar 10, vai me sobrar 0 de resto, tá? Só que você tem que observar que você ainda tem, 1 dividendo, Você só usou 2 de 3, certo? Você tem 1 dividendo. Sua conta não acaba em 2, Esse dividendo você vai ter que descer ele aqui. Obrigatoriamente, gente, a gente tem que deixar isso bem claro. Por mais que eu acrescente 0 aqui, o 0 nunca será divisível para 5. Então, por uma regra, esse 0, quando ele não é mais divisível, quando ele não é um produto divisível, eu tenho que jogar ele para cá, no quociente, como 0. Então, 100 dividido para 5 vai dar 20, Isso daqui é só um exemplo, porque a gente vai estar vendo hoje. Vamos ver quando que eu posso iniciar uma divisão de uma forma básica e bem rápida, tá? Quando que eu posso iniciar uma divisão, você tem que me preocupar muito com, o que eu tenho que fazer. Quando o seu dividendo for maior que o seu divisor, tá? Sempre que o seu dividendo for maior que o seu divisor. Então, vamos lá. 10 dividido para 5, Lembra, 10 é maior do que 5, então dá para dividir? Obviamente dá, certo? Uns outros exemplos aqui, 51 dividido para 12, seu dividendo é maior que seu divisor, dá para começar a dividir, 327 dividido para 326, dá para dividir, Dividendo maior que o divisor. 77 dividido por 50. 77 é maior do que 50. Dá para começar a dividir. Então, essas contas aqui, por mais que elas deem aí dízima periódica, quando o número se repete no quociente, quociente. Ou, que dê um número infinito, eu consigo dividir. Então, eu não preciso me preocupar muito. Eu posso começar dividindo, sem ter aquela preocupação de me preocupar se é maior ou menor, tá? Então, dá para dividir aqui. Um exemplo, tá? Então, vamos observar aqui um exemplo. Quando eu posso começar, então, iniciar a divisão sem muita preocupação. Dividendo maior que o divisor.
eu tenho 65 dividido para 5. Presta atenção no que eu te falei. A gente olha número por número, ok? 6 é maior do que 5? Se for maior, dá para eu começar a dividir, certo? Então, eu tenho que começar, né, a conta, e não por 65, ok? Se aqui fosse 45, né, e o 4 fosse menor do que o 5, não daria. Então, eu teria que pegar o 5 aqui obrigatoriamente. Mas o 6 sendo maior, eu consigo dividir. 6 dividido para 5. Quantas vezes eu tenho que multiplicar o 5 para me aproximar do 6 ou para dar 6? Uma vez. 1 vezes 5 vai dar 5. Né? De 6 eu tiro 5, resta 1, ok? Lembrando que 1 é resto, tá? Se 1 é resto, ele se torna divisível ainda quando? Quando eu baixar esse 5 aqui, ok? Eu vou baixar, porque esse 5 aqui é dividendo, ele tá aqui ainda para dividir. O que eu faço? Baixei, né? Agora, ao 1 do resto, eu adicionei o 5, então agora eu tenho, né, o meu dividendo como 15. 15 é dividido para 5? Porque 15 é maior, né, do que 5. Quantas vezes eu tenho que multiplicar o 5 para chegar no 15? 3 vezes. 3 vezes 5, 15. De 15 eu tiro 15, vai me restar 0. E minha conta termina aqui, ok? Então, esse daqui é um exemplo. Segundo exemplo, vamos lá. 51 dividido para 12. Presta atenção. 5 não é divisível para 12, mas 51 é. Quantas vezes eu tenho que multiplicar o 12 para chegar aqui no 5? Gente, isso daqui é multiplicação. Divisão envolve multiplicação. Se você vai multiplicar 2, 3, 4, você vai ter que chegar aqui a um cálculo, certo? Aqui vai dar 4. 4 vezes 12 são 48, né? Então, ó, de 51 eu vou retirar 48. 48 vai sobrar 3, tá? Então, vai sobrar 3 de resto. Presta atenção no que eu vou te falar agora, ok? Essa conta ela é diferente dessa em um único sentido. 3 é resto, mas eu consigo tornar ela dividendo novamente, esse resto dividendo. Como que eu consigo fazer isso? Acrescentando um 0. Se eu acrescento esse 0 aqui, obrigatoriamente por uma regra matemática, aqui eu vou colocar uma vírgula. Mas presta atenção, essa vírgula ela só vai entrar aqui quando eu acrescentar o meu primeiro 0. Depois que eu acrescentei esse 0 e essa vírgula, eu não preciso mais acrescentar vírgula, tá? Se eu vou acrescentar 0 ou não, vai depender, ok? Então, ó, 30 agora se tornou dividendo. E eu vou dividir 30 por 12. Eu consigo? Sim. Quantas vezes? 2, né? 2 vezes 12 dá 24, né? Menos 24 aqui, então vai ficar 30 menos 24. Vai sobrar 6 de resto. 6 é resto, mas eu consigo tornar ele produto de divisão ainda. Como que eu consigo fazer isso? Se eu acrescentar 0. Lembra que eu acabei de falar para vocês. Esse 0 justificou essa vírgula, tá? Esse 0 aqui, ó, para tornar o meu resto dividendo, ele tá justificado por essa vírgula, ok? Então, eu não preciso colocar nada aqui do lado. Entretanto, né, vamos supor, se aqui não tivesse sobrado 6 e sim 1, ok? Se tivesse sobrado 1 e eu colocasse esse 0 e o meu dividendo desse 10, 10 seria menor do que 12. Não daria para dividir. Então, obrigatoriamente, eu teria que colocar um outro 0 aqui, para tornar isso daqui não como 10, mas sim 100. E se eu fizesse isso, colocasse um segundo 0 aqui do lado no quociente, eu teria que colocar um outro 0. Tá? Mas não é esse caso, é só para você poder estar sabendo, né, para você ter ciência que isso pode acontecer, ok? Então, ó, tinha me sobrado, né, restado aqui 6. Eu coloquei esse 0, não vou colocar nada aqui, porque esse 0 aqui, ele tá tornando o meu resto dividendo. E ele tá justificado pela vírgula, ok? Agora eu tenho 60 dividido para 12. Dá para dividir? Quantas vezes eu tenho que multiplicar o 12 para poder chegar próximo dos 60? Ou das 60, né? 5 vezes. Lembrando que a multiplicação ela não pode passar
né, o seu dividendo. 5 vezes 12, gente, dá 60, né? De 60 eu tiro 60, me resta 0. Eu peguei essas duas contas aqui que elas dão exata, mas é mais para mostrar que uma eu não preciso colocar vírgula no quociente, enquanto a outra eu preciso. Tá? Embora as duas contas eu tenha aqui o meu dividendo maior do que o meu divisor, ó, né? Isso não significa que sempre vai ser uma conta facinho assim, não. Às vezes ela vai dar um pouquinho mais de trabalho que nem essa, tá? Então, nesse caso, eu já consigo começar a conta sem ter que me preocupar com muita coisa. É diferente desse caso aqui, ó. Quando eu não posso iniciar a divisão de cara, antes eu tenho que fazer aqui uma conversão, tá? Quando o meu dividendo ele for menor do que o meu divisor. Um exemplo, 5 dividido para 10. 5 é menor do que 10, tá? Então, se 5 é menor que 10, não dá para dividir obrigatoriamente, então eu teria que converter aqui para poder, né, se tornar isso daqui produto de divisão, tá? Toda vez que isso acontecer, toma cuidado. Por quê? Porque isso daqui exige uma regra e a regra, ela vale para todos, ok? Então, vamos lá. Quais são outros produtos, outros exemplos aqui que não daria para dividir? Por exemplo, 12 por 51, não dá para dividir. 12 é menor do que 51. Né? Preciso fazer aqui, aplicar uma regra. Aqui, ó, 326 dividido para 327, mesma coisa. 326 é menor do que 327. 50 é menor do que 77. 50 é menor do que 77. Então, eu tenho que prestar atenção nisso. Se fosse o contrário, eu poderia começar a dividir sem problema algum, tá? Mas não é, lembra, o meu dividendo ele é menor do que o meu divisor. Então, como que eu tenho que fazer? Vamos aos exemplos. Então, ó, quando eu não posso iniciar a divisão assim logo de cara, né? Então, ó, 5 dividido para 10, dá para dividir? Obviamente que dá, desde que eu lembre dessa regra matemática. Para tornar 5 divisível para 10, obrigatoriamente eu tenho que colocar um zero, tá? Esse zero aqui, ó, lembra, a minha conta não começou, tá? Ela tá iniciando através desse zero. Então, se eu coloco esse zero aqui, aqui embaixo eu tenho que justificar esse zero. E como que eu vou justificar? Lembra que a minha conta não começou, né? Eu vou colocar aqui um zero, vírgula, tá? Então, esse zero vai vir aqui como zero, vírgula. Agora, eu tenho 50 dividido para 10. Você pode simplificar sua vida e cortar os dois zeros e dividir 5 para 1? Pode. Eu não fiz isso daqui porque ia me dar muito trabalho colocar aqui, né, mais uma arte aqui gráfica para poder fazer isso. Então, eu dividi 50 para 10, né? Quantas vezes eu tenho que multiplicar o 10, né, na tabuada do 10 para chegar em 50? Isso daqui, 5. 5 vezes 10 dá 50. Se de 50 eu tiro 50, me resta 0. Esse daqui é o primeiro exemplo, ok? Vamos ao segundo exemplo. Ó, 326 dividido por 327. Presta atenção. Dá para dividir? Não dá, né? Porque o meu dividendo é menor do que o meu divisor. Regra matemática, a minha conta não começou, né? Obrigatoriamente eu tenho que colocar um zero. Se eu coloco esse zero para tornar esse número maior do que o meu divisor, obrigatoriamente aqui embaixo no quociente eu também tenho que colocar 0, né? Então, agora eu tenho 3.260 dividido por 327, ok? Coloquei 0, dá para começar a dividir? Obviamente. Então, o que eu vou fazer? Saber, né, calcular aqui quantas vezes eu tenho que multiplicar o 327 para chegar próximo ou exatamente 3.260. E aqui no cálculo matemático, ele dá 9 vezes. 9 vezes, né, 327 vai dar 2.943. Certo? De 3.260 eu tiro 2.943, vai me restar, né, 317. 317 é resto, só que ele é menor do que 327. Isso quer dizer que ele ainda dá para dividir, né? Mesmo se fosse maior, daria para dividir. Como que eu torno isso daqui divisível? Que nem o outro exemplo, eu vou colocar um zero. Presta atenção agora.
esse zero aqui, ó, ele está justificado por essa vírgula, porque eu já coloquei a vírgula aqui no quociente, ok? Então, aqui eu não preciso colocar nada. Eu só precisaria acrescentar um zero aqui, ó, um outro zero aqui, se esse número, né, que agora é um dividendo e não mais um resto, ele não fosse divisível pelo meu divisor e eu tivesse que tornar ele divisível. Aí sim eu teria que colocar um outro zero aqui. Não é o nosso caso, né? Então vai ficar 3.170 dividido para 327. Novamente vai dar 9. Que vai dar novamente 243. Ou, 243 é ótimo, 2.943, certo? Vamos lá, de 3.170 você tira 2.943, vai sobrar aqui, né, 227. Lembrando que 227 é resto, né, mas ele pode se tornar divisível? Pode, desde que você acrescente um quê? Um zero. Né? Por quê? Porque 227 não dava para dividir por 327. Se você colocar um zero, agora você tem 2.270 dividido para 327. Acrescentou esse zero, precisa colocar alguma coisa aqui? Não. Esse zero está justificado por essa vírgula. E aí, galera, você continua a conta, né? Essa conta aqui vai dar um número imenso, eu não coloquei aqui porque também não ia caber, ia ficar muito reduzido, mas é só para você saber que isso daqui pode dar lá uma dízima periódica, eu não lembro se dá uma dízima periódica, eu creio que não, né? Mas pode dar um número aqui gigantesco, tá? Então, é só para você saber que isso é possível, não é tão difícil, né? Então, lembre-se, quando o seu dividendo for menor que o seu divisor, o acréscimo do zero, né, e do 0, antes de iniciar a conta é obrigatório, tá bom? Agora a gente vai com a divisão decimal, que todo mundo tem medo, mas é tão fácil, é tão besta que se você não aprender da forma como eu vou te ensinar, vai ficar aí um pouco mais difícil você aprender, tá bom? Eu vou te ensinar da forma que eu aprendi, e da forma que eu acho mais fácil também, embora eu tenha aprendido de diversas formas, mas eu creio que essa seja a melhor forma de você compreender de uma forma simples, tá? Então, ó, existem regras aqui para divisão, presta atenção, né? É muito fácil e envolve geralmente a vírgula. Então, ó, dividir com vírgula é um martírio, né? Uma penitência para muitas pessoas, mas não é difícil, gente, tá? A partir do momento que você elimina a vírgula, você tem uma conta simples, uma divisão simples, mas você tem que entender o que você faz com a vírgula, né, quando você tenta eliminar ela. Então, ó, vamos supor que você tem aqui, ó, a vírgula tá no divisor, tá? Presta atenção no que eu vou te falar agora, leva pra vida, para não esquecer. Se a vírgula está no divisor, você nem começa a sua conta, porque não tem como você começar. Obrigatoriamente você tem que tirá-la daqui antes de iniciar qualquer cálculo. E para fazer isso é a coisa mais besta do mundo. Mas você tem que prestar atenção porque tem regra, tá? Olha só, você tem 10 dividido para 5,2. Como que você vai dividir isso? Não tem como, né? Se você não tirar essa vírgula daqui, não tem como. E como você tira? Você corta ela e joga ela para o lado de cá, ó. O último número é o meu zero, então eu vou colocar aqui a vírgula? Não. Quando ela sai do meu divisor e ela vai para o meu dividendo, ela já não é mais vírgula. Ela vai ser o quê? Um zero. Tá? Então, cortei a vírgula e joguei ela para o meu dividendo, ok? Toda vírgula cortada aqui vai para o lado do dividendo como zero. E aí, se torna uma divisão simples, né? 100 dividido por 52, uma vez que você cortou a vírgula. Já não é mais 10, né, dividido por 5,2, e sim 100 dividido por 52. Segundo exemplo, olha só como é facinho. Você tem 10 dividido por 5,20. Qual que é a diferença desse daqui para esse daqui? O número de casas decimais que você tem depois da vírgula. Aqui, ó, eu cortei essa vírgula e eu coloquei um zero. Por quê? Porque eu só tenho uma casa depois da vírgula, tá? Aqui eu tenho duas casas. Então, isso quer dizer o quê? Que se eu corto
a vírgula aqui, eu não posso simplesmente só jogar um zero para o lado de cá. Eu tenho que ver quantas casas eu tenho depois da vírgula, porque essas casas elas têm que ser justificadas no meu dividendo. Então, se eu cortei aqui, o que eu vou fazer? Vou jogar essas casas para lá. Então, eu vou jogar a primeira, que é o 2, que vai na forma de 0, e a segunda, que também vai na forma de 0, tá? Então, ó, 1, 2, 1, 2. E aí, eu procedo a divisão simples. 1000 dividido para 52. Difícil? Não, né? A vírgula no divisor é só lembrar, você tem que contar o número de casas, tá? Se tem uma casa, só vai vir um zero. Se tem 2 casas, vai vir 2 zeros. Se tiver 3 casas, vai vir 3 zeros. Se tiver 4 casas, cortou a vírgula, vai vir 4 zeros. E aí você procede, né, a divisão simples, que é a divisão que a gente viu ali no começo, né, dessa videoaula. Não é difícil, gente, é muito fácil, tá? Então, a vírgula no divisor. Mas e se a minha vírgula tiver no dividendo? Como que eu faço? Olha a dificuldade, né? Aqui também tem regra. A gente tem 1,33 dividido por 52, né? 1,33 dividido por 52. Qual que é a minha preocupação aqui? Aqui, como a vírgula está no dividendo, eu tenho que olhar o meu número inteiro antes da vírgula, antes das casas decimais, tá? O 1, ele é menor do que o 52, então não dá para dividir antes de chegar na vírgula. Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês, tá? Então, ó, não dá para dividir antes de chegar na vírgula. Obrigatoriamente, eu vou ter que pegar, né, para tornar isso daqui um produto de divisão, né? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar aqui 133, porque 13 não dá para dividir para 52, mas 133 dá. Só que o que me impede de pegar esses 3 aqui, né? A vírgula. Então, nesse caso, minha conta não começou. Então, obrigatoriamente, né, como na outra regra, se a conta não começou, não dá para dividir, mas eu tenho vírgula, eu vou cortar essa vírgula e ela vem aqui no quociente como 0, vírgula. Olha que difícil. Se isso daqui fosse divisível, não daria essa fórmula, tá? Então, ó, se o número aqui, ele é menor, mas tem uma vírgula, mas tem aqui dividendo para pegar, para tornar ele produto de divisão, né? Eu posso cortar a vírgula aqui e transferir ela para cá no quociente, né? Como 0, e aí é só proceder a divisão como um número normal, 133 dividido por 52, daí começa com 0, né? E aí você vai pegar 133 e dividir por 52, certo? Agora veja esse exemplo aqui, ó, cuidado para você não fazer isso, porque se você fizer isso daqui tá errado, né? Aí você vê aqui, ó, 25 dividido por 33, 25,33 dividido para 12, desculpa, né? Aí você fala, a professora disse que é só cortar a vírgula e passar ela para cá como 0, Se você fizer isso, né, e você proceder essa divisão assim, ó, 25, né, 2.533 dividido para 12, 0, aqui embaixo no quociente, isso daqui tá errado. Por que que tá errado? Lembra que eu acabei de te falar aqui, ó, eu só cortei a vírgula porque o 1, ele é menor do que 52, certo? Aí eu não tenho como dividir. Entretanto, ó, o 25, né? Antes de chegar no 3, o 25 ele é divisível por 12. E se ele é divisível por 12, eu vou dividir. Presta atenção. Olha só como fica essa conta, né? 25,33 dividido para 12. Lembra, 2 não dá para dividir para 12, mas 25, que é o número inteiro antes aqui, né? Que é a minha dezena, antes de dar vírgula aqui das casas decimais, ela é divisível. Quantas vezes eu consigo dividir 25 para 12? Né? 2 que vai sobrar aqui, né? Vai dar 24, 2 vezes 12 dá 24 e vai me sobrar 1 de resto. Agora, presta atenção no que eu vou fazer, porque a regra ela é clara, tá? Então, ó, eu tenho 1 de resto, mas eu tenho 2 dividendo aqui, ó. Eu tenho um 3 e um outro 3. Só que o que me impede desses dividendos descer? A vírgula. E para isso,
a regra matemática diz o seguinte: você já iniciou a sua conta, porque ela era divisível, né? Ela era divisível, você já iniciou e você tem dividendo para baixar, mas você tem uma vírgula aqui, o que você tem que fazer? Você vai cortar essa vírgula e simplesmente jogar ela desse lado. Não vem como zero. Lembra, o zero vírgula seria somente se, por exemplo, em vez do 2 aqui, tivesse 5,33, né? 5 não é divisível para 1,12. Então, para pegar 500, para pegar 53, no caso aqui, você teria que colocar 0, porque você teria que tirar essa vírgula aqui antes de começar a sua conta. Nesse caso, sua conta já começou. Então, se ela já começou, a única coisa que você vai fazer para poder tirar essa vírgula daqui é cortar ela e jogar ela para o lado de cá. Você só transferiu ela de lugar, tá? E aí, você vai baixar agora quem? O 3. Agora, você tem 13 dividido para 12. Dá para dividir? Ou se dá uma vez, que vai dar menos 12, né? Vai ficar aqui 13 dividido por menos 12, que vai sobrar 1. Lembrando que 1 é resto, mas você tem um outro dividendo aqui, né? Esse dividendo você vai baixar, vai ficar 13 novamente, que vai dar novamente 1 aqui no quociente, né? Vai ficar 1 vezes 12, que vai dar 12, e aqui vai sobrar 1 novamente. E aqui você pode colocar, né, um 0 e dar continuidade na sua conta. Lembrando que se você colocar um 0 aqui, a esse resto você não vai colocar nada aqui, por enquanto, né? Porque o primeiro 0 justifica essa vírgula. Mas lembra do que eu falei, ó. Se você colocar um 0 aqui, vai dar 10, né? 10 como produto de dividendo, certo? 10 é menor do que 12, não daria para você dividir, então obrigatoriamente você teria que colocar um outro 0, ficaria 100. Se você colocar o segundo 0 aqui do lado, você obrigatoriamente terá que colocar um 0. Tá? Então, só para você poder saber. Olha só que nada é como parece, não é tão difícil. Agora, a gente vai ver com a vírgula dos dois lados, porque existe também, né, o capiroto da vírgula dos dois lados. E aí você fala, meu Deus do céu, que inferno! Não aguento mais ver divisão. Essa daqui é tão fácil quanto, né? Também tem regra. Obviamente que tudo tem regra na vida, né, Arnaldo? Então, ó, presta atenção aí. Se você tem, né, vírgula do lado, vírgula do outro, a regra é clara. Você pode o quê? Vir aqui cortar essa e agora você só vai dividir por 13 por 52. Uma vírgula anula a outra. Olha que loucura, né? Mas isso só serve quando as duas casas depois da vírgula são iguais. Veja bem, ó. Se eu tenho uma casa depois da vírgula, e se eu tenho, vou até voltar aqui, ó. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula, posso vir aqui, cortar, né? Uma anulou, vai ficar 13 por 52. Mas, professora, eu tenho esse exemplo aqui, ó. Eu tenho 25,33 dividido por 1,12. Qual é o problema, pequeno aprendiz? Nenhum. Presta atenção. Vírgula de um lado, vírgula do outro, você vai anular as duas. Entretanto, você tem que lembrar do seguinte, se você tem duas casas aqui, depois da vírgula, desse lado, você também tem que ter, né? Então, vem aqui, corta a vírgula do lado, corta a vírgula do outro. Lembrando que aqui você tem duas casas decimais, aqui você também tem que ter duas casas decimais. O que que você vai fazer? Você vai contar uma, duas, né? E vai jogar aqui. A primeira casa já está aqui, tá faltando quem? Um 0, né? E aí você completou as casas e o seu produto agora de divisão será, né, 2.533 dividido por 120. Olha que difícil, né? Tão difícil quanto? 0. Vamos lá. Outro exemplo. Ó, 25,3 dividido para 1,20. Olha que loucura, né? 25,3 dividido para 1,20. De vírgula do lado, vírgula do outro, você já sabe, já tá careca de saber que você pode o quê? Vir aqui e cortar. Qual que vai ser a sua única preocupação? O número de casas depois da vírgula. Se tem duas casas desse lado também tem que ter duas. E aí, o que que você vai fazer? Né? Tá faltando uma casa aqui. Você vai vir aqui, ó,
Você viu que no seu divisor tem duas casas, então tem uma e tem duas, né? Do outro lado, depois da vírgula também tem que ter. O que, que você vai fazer? Vai vir aqui e colocar um zero. Olha só, vai ficar 2.533 dividido para 112. 33 não, aqui, gente, ó, errei, tá? Deixa eu só colocar aqui, vou corrigir aqui mesmo com vocês, é zero, tá bom? Então, para não ficar dúvidas, vamos lá, deixa eu voltar aqui. Erros de edição, não tem problema nenhum, né? Então, vai ficar, ó, 2.530 dividido por 120. Gente, essa vírgula no dividendo e dívida, ó, vírgula no dividendo e vírgula no divisor, né? Quando ambas estão presentes, a regra é muito simples. Corto, uma casa, eu não preciso fazer nada. Corto, né? Se aqui tem duas casas, aqui também tem que ter duas casas depois da vírgula, novamente. Corto, né? Se no dividendo, né, no divisor tiver duas casas, no dividendo também tem que ter duas casas. É muito difícil? Não é, né, galera? Eu sei que é muita regra, né? Mas bora praticar. Pega aí uns exemplos na internet, né? E mete a cara. Uma coisa que um professor de matemática me falou e eu vou continuar falando pro resto da minha vida, porque ele realmente me disse uma coisa que não é mentira, né? Calculadora não mente. Se você fez a conta, tira a prova na calculadora. Se a calculadora está dando um número diferente no seu, é porque o seu está errado. Então, desmonta a conta, né, e vai fazendo conforme o número que está lá na calculadora para você ver como que a calculadora chegou naquele resultado. É muito simples, é muito fácil, né? Segue a mesma regra que aí você vai ter sucesso, tá bom? É isso, espero ter ajudado, né? Espero que vocês tenham entendido, né, compreendido de uma forma e relembrado, porque é isso que a gente faz, é relembrar. Isso já foi aprendido em algum momento na vida, só que a gente não usa no nosso dia a dia, né? Hoje com as facilidades aí eletrônicas, celular na mão, a gente praticamente não faz mais conta de cabeça, infelizmente. Mas é isso aí, o que eu puder ajudar é só chamar. Beijo, fiquem com Deus.